Caminhei lentamente pela estrada que ia do porto até a Acrópole, tentando absorver tudo o que via e ouvia. A palavra estrada parecia apropriada, agora aquilo não era mais uma rua. Por ordem do cônsul, os legionários não deixaram nenhum prédio em pé na cidade. Corinto, que existia há 1000 anos, foi destruída em um único dia. Inscreva-se e ative o sininho para descobrir histórias incríveis toda semana. A parede de pedra branca do Acrocorinto ainda permanecia, é claro. Uma parede com 70 estádios de comprimento não poderia ser demolida em apenas alguns dias. Os legionários subiram nela e a estavam destruindo com pés de cabra. Outros descansavam a algumas dezenas de passos da parede, relaxando após o árduo trabalho de destruição. Eu sou Políbio, filho de Licortas, que serviu como estratega da Liga Aqueia. Por 17 anos vivi em Roma como refém, levado após a Batalha de Pídina, quando Perseu da Macedônia sucumbiu ao poder romano. Agora, eu havia retornado à minha terra natal, apenas para me ver caminhando pelas ruínas de uma das maiores cidades que a Grécia já conheceu. O sol batia impiedosamente nas pedras quebradas e nas cinzas. O ar estava pesado com o cheiro de fumaça e decadência. Onde, antes, havia templos magníficos e edifícios públicos, onde os maiores artistas de nossa época exibiam suas obras, onde filósofos debatiam e comerciantes negociavam mercadorias de todo o mundo conhecido, agora não havia nada além de escombros e ruínas. Enquanto caminhava, tentei conciliar o que via com minhas memórias de Corinto. Eu havia visitado essa cidade muitas vezes antes de meu cativeiro. Ela era uma joia do mundo grego, controlando o istmo que ligava o Peloponeso ao continente. Por seus 2 portos Lecheion, no Golfo de Corinto, e Sencreai, no Golfo Sarônico, fluía a riqueza das nações. O famoso Diolcos, a trilha pavimentada que permitia que os navios fossem transportados pela estreita faixa de terra, havia feito a fortuna de Corinto. Eu havia estudado a história dessa cidade quando era jovem. Fundada nas brumas do tempo, abençoada pelos deuses com uma posição estratégica que a tornava indispensável para o comércio, ela havia se tornado rica além da medida. Seu trabalho em bronze era apreciado em todo o Mediterrâneo. Seus artistas eram celebrados da Sicília à Síria. Os Jogos Istimianos, realizados aqui em homenagem a Poseidon, atraíam atletas e espectadores de todas as cidades gregas. E agora era um terreno baldio de cinzas e sonhos desfeitos. O primeiro par de legionários que encontrei estava sentado em cima de uma pintura que havia sido jogada com a face para baixo no chão. Um deles, um sujeito magro, estava desamarrando sua bolsa e tirando um pedaço de bacon. O outro, ruivo e com orelhas proeminentes, fingia cochilar, mas no momento certo ele agarrou o bacon, que desapareceu em sua boca em um instante. O magro não ficou zangado, apenas arregalou os olhos de surpresa. "Que glutão!" murmurou. Nem terminou de tirar e já desapareceu. E daí? Temos um ditado. Dos dentes à garganta é um caminho curto. De onde é isso? Piceno. Eles nos chamam de bocas grandes. Eu queria chorar com essa conversa. Esses soldados simples, preocupados apenas com a próxima refeição, não tinham noção do que haviam destruído. Para eles, Corinto era apenas mais uma cidade conquistada, uma fonte de saques e uma oportunidade de encher a barriga. O segundo par de legionários estava sentado em cima de uma pintura que estava virada para cima. Eles jogavam dados, anunciando seus movimentos em voz alta. Parei para examinar a pintura debaixo deles. Meu coração apertou no peito. Era o julgamento de Midas, do templo de Apolo em Corinto. As pessoas às vezes viajavam até Corinto apenas para ver essa obra-prima de Olômpios. O artista havia retratado Apolo como um atleta grego, enquanto mostrava o rei frígio Midas como um bárbaro vestido com roupas elaboradas. Era uma história contada em cores sobre a vitória do espírito grego e da harmonia grega sobre a ostentação bárbara. Fiquei ali parado, paralisado, olhando para essa preciosa obra de arte sendo usada como assento para jogos de dados. A ironia era quase insuportável. Ali estava a civilização grega literalmente esmagada sob o peso da conquista romana, reduzida a nada mais do que uma almofada conveniente para soldados ociosos. Um dos legionários, percebendo meu interesse, gritou para mim: "Sente-se, velho! Junte-se ao jogo!" Eu balancei a cabeça e segui em frente, incapaz de confiar na minha voz para falar. O que eu poderia dizer a esses homens? Como eu poderia explicar a eles que estavam sentados sobre um tesouro que valia mais do que ganhariam em toda a vida? Que a própria tinta que estavam esfregando na terra representava séculos de conquistas artísticas gregas?
Enquanto continuava em direção à tenda do cônsul, refleti sobre o estranho caminho que minha vida havia tomado. Nascido em uma das famílias mais importantes da Liga Aqueia, eu havia sido preparado para a liderança. Meu pai, Licortas, era um colaborador próximo do grande Filopômen, e juntos eles haviam elaborado uma política de neutralidade cautelosa, tentando preservar a independência grega, enquanto reconheciam o crescente poder de Roma. Lembrei-me das palavras que meu pai me disse quando eu era jovem. Políbio, meu filho, vivemos em um mundo em mudança. Os romanos não são como os macedônios ou os seleucidas. Eles lutam de maneira diferente, pensam de maneira diferente, organizam sua sociedade de maneira diferente. Para que a Grécia sobreviva, precisamos entendê-los. Essas palavras se revelaram proféticas. Quando eu tinha 30 anos, fui eleito hiparca, o segundo cargo mais alto da Liga Aqueia. Eu era jovem, ambicioso, cheio de planos para navegar pelas águas traiçoeiras da política mediterrânea. Acreditava que por meio de uma diplomacia cuidadosa, compreendendo os costumes gregos e romanos, poderia ajudar a preservar alguma autonomia grega. Mas a Terceira Guerra da Macedônia mudou tudo, depois que Perseu foi derrotado em Pídina, em 168 a.C., os romanos exigiram a extradição de 1.000 aqueus suspeitos de lealdade insuficiente. Eu estava entre eles. Apesar de ter oferecido ajuda aos romanos durante a guerra, apesar de ter permanecido com suas forças no campo de batalha, fui acusado de nutrir simpatia por Perseu. A acusação era injusta, mas a justiça tinha pouco a ver com isso. Os romanos queriam garantir seu domínio sobre a Grécia. E a maneira mais fácil de fazer isso era remover qualquer pessoa que pudesse desafiar sua autoridade. Então, eu, junto com 1.000 outros aqueus proeminentes, fui levado para a Itália para aguardar julgamento. Um julgamento que nunca aconteceu. Por 17 anos permaneci na Itália. A maioria dos meus companheiros deportados foi espalhada por pequenas cidades em toda a península, deixados a definhar na obscuridade. Mas eu tive sorte, se é que se pode chamar cativeiro de sorte. Por meio de um encontro casual, fiz amizade com o jovem Cipião Emiliano, filho do próprio general que derrotou Perseu. Nossa amizade começou com uma discussão sobre livros e se aprofundou em algo significativo. Cípio me pediu para ensinar a ele e a seu irmão. Eu concordei, em parte porque não tinha escolha, mas também porque vi uma oportunidade. Se eu não podia preservar a liberdade grega por meios militares ou políticos, talvez pudesse preservar a cultura grega, transmitindo-a à próxima geração de líderes romanos. E assim passei 17 anos em Roma, observando, estudando, escrevendo. Observei os romanos de perto, tentando entender a fonte de seu poder. O que os tornava diferentes dos gregos, cartagineses e macedônios? Por que eles tiveram sucesso onde tantos outros falharam? Concluí que o sucesso deles residia em seu sistema político, sua disciplina militar e sua disposição de aprender com os outros. A República Romana, com seu complexo sistema de freios e contrapesos, impedia que qualquer indivíduo ganhasse poder excessivo. Suas legiões, com treinamento e equipamentos padronizados, podiam derrotar forças maiores por meio de uma organização superior. E ao contrário de muitos povos, os romanos não tinham vergonha de adotar as melhores práticas daqueles que conquistavam. Mas havia um lado mais sombrio do poder romano. E eu o vi claramente durante esses anos. Os romanos podiam ser brutais quando achavam necessário. Não tinham escrúpulos em destruir cidades inteiras, se julgassem que isso serviria aos seus interesses. Cartago foi arrasada no mesmo ano em que Corinto caiu. A mensagem era clara: resista a Roma e você será aniquilado. Eu esperava usar meu conhecimento sobre Roma para ajudar meus compatriotas gregos a aceitar o inevitável. Acreditava que, ao explicar o poder romano e mostrar que a resistência era inútil, poderia poupar a Grécia do tipo de devastação que agora testemunhava. Eu havia escrito extensivamente sobre táticas militares romanas, instituições políticas romanas e história romana. Meu trabalho tinha como objetivo ser uma ponte entre duas culturas. Uma forma de ajudar os gregos a compreender seus novos senhores. Mas agora, caminhando pelas ruínas de Corinto, eu me perguntava se não estava apenas me iludindo. Eu realmente estava servindo a Grécia ou apenas racionalizando meu próprio cativeiro? Minha história tinha sido uma tentativa honesta de erudição ou apenas propaganda do poder romano? Esses pensamentos me perturbavam enquanto me aproximava do quartel-general do cônsul. O pretório havia sido instalado no que antes era a Ágora, o mercado central de Corinto. Agora, ele se erguia sozinho em meio aos escombros, um símbolo da autoridade romana imposta às ruínas gregas.
O cônsul Lúcio Múmios me recebeu com gritos alegres. Finalmente você se separou do seu Cipião. Aqui em Corinto não é pior do que em qualquer outro lugar. Veja quantas cabeças temos. Ele apontou para um canto de sua tenda. Olhei e vi cabeças de bronze, na verdade, bustos empilhadas ali. Algumas estavam voltadas para mim e outras mostravam as costas. Pareciam cabeças de homens executados, se você as empilhasse. Os bustos dos mais honrados entre os aqueus haviam se tornado troféus romanos. Mas então vi algo que fez meu sangue gelar. Entre a pilha de cabeças de bronze, uma chamou minha atenção. O perfil era inconfundível. Com as mãos trêmulas, corri para o canto e peguei a cabeça de bronze segurando-a diante de mim. Olhei fixamente para as feições familiares. Pai, pensei. Então é assim que nos encontramos novamente. 17 anos se passaram desde a última vez que nos vimos. A última vez que você me viu, eu era um refém entre milhares de outros no convés de um navio que me levava para a caverna do Ciclope. Eu escapei, mas não como Odisseu. Não foi por astúcia. Eu escrevi uma história e me tornei amigo dos romanos. O bronze estava frio e pesado em minhas mãos. Ele deve ter ficado em algum lugar público, talvez na Ágora, ou perto da Câmara do Conselho. Meu pai havia morrido anos atrás, mas sua imagem em bronze permanecia, honrada por seus concidadãos. E agora era apenas mais uma peça de pilhagem, jogada descuidadamente em um canto como se fosse sucata. Bela peça, não é? Perguntou Múmios, alheio à minha angústia. Se você gostar, fique com ela. Recuei como se tivesse levado um tapa. Minhas bochechas ardiam de vergonha e raiva. Todos esses anos eu tentei entender os romanos, inventando desculpas para sua rudeza, que eu atribuía à falta de educação. Na minha história, tentei enfatizar suas qualidades positivas, sua franqueza, sua lealdade à palavra dada. Eu esperava reconciliar os gregos com seus conquistadores, mas agora, por trás de sua franqueza, eu via insensibilidade. Por trás de sua lealdade à palavra dada, eu via crueldade e falta de alma. É claro, pensei amargamente, esse romano não poderia saber que meu pai, Licortas, eram estrategos da Liga Aqueia. Mas ele sabe que sou um aqueu, e nem suspeita do que uma pessoa pode sentir ao ver a glória perdida de sua terra natal. Cautelosamente, coloquei a cabeça de bronze de meu pai de volta na pilha e fiquei imóvel por um momento, honrando sua memória. O peso de 17 anos de exílio, de concessões, de tentar entender os insensíveis caiu sobre mim. Eu pensava que estava sendo sábio, sendo pragmático. Agora me perguntava se eu tinha sido simplesmente um covarde, justificando o injustificável. A voz de Múmios interrompeu meu devaneio. A propósito, o que você acha quanto eles pagariam por uma cabeça em Roma? O bronze coríntio sempre foi muito valorizado, respondi, virando-me para ele. Minha voz soou oca aos meus próprios ouvidos. Mas as pinturas em que seus soldados estão sentados valem ainda mais. Essas tábuas? Múmios parecia genuinamente surpreso. O que as torna valiosas? São apenas madeira pintada. Mas foram pintadas por grandes artistas, expliquei. Sei que o templo pagou 5 talentos por uma pintura. Você não está brincando? Garanto que é verdade. E agora, o preço dessas pinturas só aumentou. Múmios levantou-se de um salto e saiu correndo do pretório. Sozinho na tenda, ouvi sua voz elevada em raiva do lado de fora. E de fato eles estão sentados em tábuas, como se não houvesse outro lugar para sentar. Vou enviar os lictores com seus faces, eles vão pisar neles, assim, ao ouvirem os gritos de Múmios. Mas sem entender o motivo de sua fúria, os legionários se levantaram rapidamente. Eles não estavam mais sentados, mas em pé sobre as pinturas, com expressões confusas em seus rostos queimados pelo sol. Seus animais sem cérebro! Gritou Múmios, com a voz embargada pela raiva. Ao avistar um trompetista nas proximidades, ele bradou: toque a assembleia. Os sons familiares de anos de serviço militar forçaram os soldados a largar tudo e se alinharem diante do pretório. Vendo a rapidez com que sua ordem foi executada, o cônsul se acalmou um pouco. Andando de um lado para o outro diante das fileiras, ele explicou aos seus subordinados em um tom mais moderado: o que foi dito a vocês? Tudo que for valioso não deve ser quebrado ou esmagado, mas reunido em uma pilha. As tábuas em que vocês estavam sentados valem mais do que as cabeças de bronze. Centuriões, 5 passos à frente! Os centuriões saíram das fileiras e ficaram em posição de sentido. Recolham as tábuas, ordenou Múmios. Contem-nas e levem-nas para os navios. Informem-me o número.
Se faltar mesmo que seja uma quando chegarmos a Roma, farei com que vocês mesmos pintem as substituições. Dispensados. Assisti a essa cena com uma mistura de emoções que mal conseguia processar. Por um lado, pelo menos, as pinturas seriam preservadas, mesmo que fossem levadas para Roma como espólio. Por outro lado, a ameaça do cônsul de fazer os centuriões pintarem as substitutas revelava o quão pouco ele entendia de arte. Como se um soldado comum pudesse reproduzir a obra de Eulômio ou Aristides. Mas talvez fosse melhor assim. Talvez fosse melhor que esses tesouros fossem preservados na ignorância do que destruídos com pleno conhecimento de seu valor. Pelo menos em Roma, eles poderiam ser apreciados por alguém com educação e bom gosto. A casa de Cipião, por exemplo, onde passei tantos anos, estava repleta de arte e conhecimento gregos. Depois que os soldados se dispersaram para cumprir suas novas ordens, Múmios voltou-se para mim, aparentemente com seu bom humor restaurado. Veja, Políbio, é por isso que você é valioso para nós. Vocês, gregos, entendem essas coisas, arte, cultura, tudo isso. Nós, romanos, somos pessoas práticas. Sabemos lutar, organizar, governar. Mas essa coisa de pinturas e estátuas? Ele acenou com a mão em sinal de desprezo. Precisamos de guias como você para nos explicar isso. Senti uma amargura familiar subindo pela minha garganta. Sim, eu era valioso para eles como professor, intérprete, guia para saquear a cultura grega. Mas eu era mais do que isso. Meus 17 anos de estudo e escrita significavam algo além de servir aos conquistadores? Cônsul, eu disse com cautela, posso perguntar o que você planeja fazer com o povo de Corinto? Vi alguns sendo levados quando entrei na cidade. A expressão de Múmios ficou séria. Os homens que resistiram foram mortos em batalha ou executados depois. As mulheres e crianças foram escravizadas. Essas são as vicissitudes da guerra, Políbio. Você sabe disso. Eu sabia disso. Eu havia escrito extensivamente sobre isso em minhas histórias, como as cidades que resistiram a Roma foram tratadas com severidade, enquanto aquelas que se renderam muitas vezes receberam misericórdia. Era parte do sistema romano, calculado para incentivar a submissão. Mas saber disso intelectualmente e testemunhar isso em minha própria terra natal eram coisas muito diferentes. E a cidade em si, perguntei, embora já soubesse a resposta, o Senado ordenou que fosse destruída. Não apenas derrotada, não apenas ocupada, destruída. Corinto servirá de exemplo. Temos sido pacientes com os gregos. Políbio. Tentamos trabalhar com a Liga Aqueia. Tentamos respeitar sua autonomia. Mas vocês foram longe demais. A Liga atacou Esparta, desafiou nossos embaixadores, levantou exércitos contra nós. Tem que haver consequências. Eu queria discutir, explicar que foram os demagogos que desviaram a Liga do caminho certo, que a maioria dos aqueus não queria guerra com Roma. Mas de que adiantaria? A cidade já estava destruída. O povo já estava escravizado. A guerra já havia acabado. Eu entendo, respondi simplesmente. Múmios me estudou por um momento. Você desaprova, velho amigo. Posso ver isso em seus olhos. Escolhi minhas palavras com cuidado. Sou um historiador, cônsul. Não cabe a mim aprovar ou desaprovar. Eu observo, registro, tento entender. As gerações futuras lerão meu relato e tirarão suas próprias conclusões. Ah, sim, sua famosa história. Múmio sorriu. Cípio fala muito bem dela. Ele diz que você está escrevendo sobre a ascensão de Roma ao poder, explicando nossa grandeza ao mundo grego. Estou escrevendo sobre o mundo mediterrâneo em nossa época. Corrige gentilmente. Sobre como Roma passou a dominá-lo. Sim, mas também sobre as outras potências, Cartago, Macedônia, o reino Seleucida, os Ptolomeus. Estou tentando entender as causas dos eventos, não apenas seus resultados. E o que você concluiu sobre nós, romanos? Qual é o segredo do nosso sucesso? Era uma pergunta que eu havia me feito inúmeras vezes ao longo dos anos. O que tornava Roma diferente? Por que essa cidade às margens do Tibre, que algumas gerações atrás era apenas mais uma cidade italiana entre muitas, agora governava todo o Mediterrâneo? Sua constituição, respondi finalmente. Seu governo misto que equilibra elementos monárquicos, aristocráticos e democráticos. Sua disciplina. Sua disposição de persistir diante da derrota. Seu tratamento aos aliados. Sua construção de estradas, sua organização militar, sua flexibilidade em adotar práticas úteis de outros. Múmios assentiu com aprovação. Boas respostas. Embora eu acrescentasse mais uma.
nossa disposição de ser implacáveis quando necessário. É isso que você está vendo aqui em Corinto. Às vezes, é preciso dar o exemplo, às vezes, é preciso mostrar que existem limites que não podem ser ultrapassados. Ficamos em silêncio por um momento, olhando para a cidade em ruínas. À distância, eu podia ver fumaça ainda subindo de vários edifícios que haviam sido incendiados. O trabalho de destruição continuava mesmo enquanto conversávamos. Há outra coisa que devo lhe dizer, disse Múmius, se eu estou mudando para algo mais profissional. O Senado está enviando uma comissão de 10 homens para resolver os assuntos na Grécia. Eles chegarão em breve. Você foi convidado a auxiliá-los a ajudar a organizar os novos arranjos governamentais, a servir como intermediário com as cidades gregas. Então era por isso que eu havia sido convocado aqui. Não apenas para testemunhar a destruição, mas para ajudar a recolher os pedaços. Para usar meu conhecimento dos costumes gregos e romanos para forjar uma nova ordem, mais uma vez estava sendo solicitado a servir como uma ponte entre dois mundos. Entendo, eu disse. E quais serão os novos arranjos? A Liga Aqueia será dissolvida, é claro. Cada cidade se governará sob a supervisão romana. Haverá tributos a serem pagos, restrições à política externa, limitações às forças militares. Os termos habituais para povos derrotados. Mas não somos selvagens, Políbio. Não vamos destruir toda a Grécia. Corinto era necessária, mas também é suficiente. As outras cidades verão que a cooperação é recompensada. Pensei sobre isso. Era, em muitos aspectos, uma política inteligente. Ao destruir completamente uma cidade e deixar as outras intactas, Roma demonstraria tanto seu poder quanto sua misericórdia. A mensagem seria clara: resista e morra, submeta-se e viva. Dadas as alternativas, a maioria das cidades escolheria a submissão. Quando a comissão chegará? Perguntei. Dentro de alguns dias. Enquanto isso, gostaria que você visitasse algumas das outras cidades, Megara, Atenas, Sicyon. Converse com os cidadãos mais influentes. Ajude-os a entender o que se espera deles. Você tem credibilidade com eles. Algo que me falta. Eles sabem que você é um deles. Mesmo tendo vivido em Roma. Eu era um deles? Não tinha mais certeza. 17 anos em Roma me mudaram. Eu ainda amava a Grécia. Ainda sentia a dor de ver Corinto destruída. Mas também passei a admirar muito Roma. Fiz amigos lá, fui tratado com respeito por homens como Cipião e sua família, tive acesso a bibliotecas, a conversas com homens cultos de todo o Mediterrâneo. De certa forma, Roma foi boa para mim. Mas a que custo? Olhei novamente para a pilha de bustos de bronze no canto da tenda de Múmius, para o rosto de meu pai entre eles. Ele nunca teria colaborado com Roma. Ele tentou preservar a independência grega até sua morte. O que ele pensaria de mim agora? Servindo como intermediário para os conquistadores. Precisarei de alguns dias aqui primeiro, disse eu. Quero ver toda a extensão da destruição para minha história. Múmius assentiu. Claro, leve o tempo que precisar. Só esteja pronto quando a comissão chegar. E Políbio, obrigado. Sei que isso não é fácil para você. Saí do pretório e voltei para as ruínas. O sol da tarde estava se pondo, projetando longas sombras sobre as pedras quebradas. Segui em direção ao porto, onde havia começado minha caminhada mais cedo naquele dia. Enquanto caminhava, passei por mais evidências da destruição sistemática. Nenhum prédio havia sido poupado. Até mesmo pequenas casas, lojas, oficinas, tudo havia sido demolido. Os romanos foram meticulosos em seu trabalho. Pensei sobre a história dessa cidade. Segundo a lenda, Corinto havia sido fundada por Corinto, filho de Zeus, embora outros relatos apontassem Sísifo como seu fundador. Sísifo, o rei inteligente, que enganou a própria morte, apenas para ser condenado a rolar uma pedra morro acima pela eternidade. Talvez houvesse uma lição ali. Corinto também tinha sido inteligente, tentado manobrar entre potências rivais, pensado que poderia enganar o destino, e agora também estava condenada a uma espécie de punição eterna, servir de aviso a todos que pudessem desafiar Roma. A cidade floresceu sob seus tiranos no período arcaico, particularmente sob Cipselo e seu filho Periandro, um dos 7 sábios da Grécia. Ela desempenhou um papel crucial nas guerras persas, fornecendo navios e homens para lutar em Salamina. Foi uma grande potência na Guerra do Peloponeso, um dos aliados mais importantes de Esparta contra Atenas. Após essa guerra, ela se uniu a Atenas, Tebas e Argos na Guerra de Corinto contra Esparta, mostrando as alianças em constante mudança que caracterizavam a política grega. Em tempos mais recentes, Corinto se tornou um membro importante da Liga Aqueia, sediando muitas de suas assembleias. Os romanos até realizaram cerimônias aqui,
como a de 196 a.C., quando Flamininus proclamou a liberdade da Grécia após derrotar Filipe V da Macedônia. Essa liberdade durou apenas 50 anos. Agora toda essa história, todos aqueles séculos de conquistas e cultura, foram reduzidos a cinzas e escombros em um único dia. Era um lembrete preocupante da fragilidade das realizações humanas. Cidades que pareciam eternas podiam desaparecer, culturas que pareciam invencíveis podiam ser destruídas. Nada era permanente, exceto a própria mudança. Continuei caminhando em direção ao mar. Antigamente, ele era visível de qualquer canto desta vasta cidade. Agora não havia mais cidade. Em vez disso, havia dois mares. O mar azul de Poseidon e o mar cinza escuro de Marte. As cristas das ondas e as ruínas entre as quais não se podia encontrar templos magníficos, edifícios públicos, oficinas ou casas. Como encontrar neste mar o que outrora fora a casa do meu amigo Télescles? O próprio Télescles não viveu para ver esse dia terrível para sua terra natal. Seu filho Critolaus, derrotado pelos romanos em algum lugar perto de Marúnia, segundo diziam, se jogou nas minas de sal. Talvez ele fosse encontrado lá daqui a 1000 anos e pela expressão em seu rosto preservado da decomposição pelo sal, as pessoas entendessem o que o último estrategos da Acaia estava pensando em seus últimos momentos. Parei, deixando um grupo de prisioneiros passar. Eles deviam ter sido retirados recentemente de porões e outros esconderijos. Eram idosos, mulheres e crianças. Suas roupas estavam cobertas de cal e sujeira, seus rostos marcados pelo medo e pelo desespero. Os últimos coríntios, pensei com amargura. Não haverá mais coríntios, assim como não haverá mais cartagineses. Roma tratou as grandes cidades como escravos desobedientes. Eu tinha ouvido as notícias sobre Cartago enquanto ainda estava em Roma. No mesmo ano em que Corinto caiu, aquela antiga cidade dos fenícios também foi destruída. O próprio Cipião liderou aquela campanha, e eu quase o acompanhei até lá, mas as circunstâncias me trouxeram para cá. 2 grandes cidades destruídas no mesmo ano era claramente uma política deliberada, uma demonstração do poder romano que ecoaria através dos tempos. A última da fila de prisioneiros era uma mulher alta e magra, com cabelos grisalhos despenteados. Ao passar por mim, ela ergueu os braços enrugados e gritou em desespero: "Vingança! Vingança! Um grão jogado na terra produz uma espiga de trigo. De um caroço de ameixa nasce uma mexeira, e da vingança, vingança!" Fiquei paralisado enquanto ela era conduzida junto com os outros, suas palavras ecoaram em minha mente. Ela estava certa? Haveria vingança pelo que Roma havia feito ali? Ou a enormidade do poder de Roma impediria que tais pensamentos se enraizassem? Os romanos acham que sou um deles, pensei amargamente. Mas também sou um escravo. Um escravo de Clio, a musa da história. Minha senhora é severa e exigente. Ela não quer saber o que um filho pensa quando vê a cabeça de bronze de seu pai entre uma pilha de troféus, ou o que ele sente ao ver seus concidadãos sendo conduzidos como gado para serem vendidos. Clio me diz: "Seque suas lágrimas, Políbio. Elas devem estar tão secas quanto a corda de um arco de balista, ou então o projétil de seu pensamento, que você envia através dos séculos, voará para o vazio. Esqueça tudo que é pessoal, porque os descendentes distantes não estarão interessados em você e em seus sofrimentos, mas em sua época. Eles vão querer saber como aconteceu que cidades com uma cultura grandiosa e antiga foram destruídas e a força bruta triunfou. Eles vão querer entender se havia alguma maneira de evitar isso, e se encontrarem em circunstâncias semelhantes, tentarão tirar conclusões da sua história. Esse era o fardo que eu carregava. Ser historiador significava transcender a dor pessoal, ver os eventos à distância, compreender causas e consequências em vez de simplesmente lamentar as perdas. Mas como isso era difícil, como o coração humano se rebelava contra uma análise tão fria? Pensei no meu amigo Télescles e sua família. Tínhamos estudado juntos quando jovens, debatido filosofia e política, compartilhado nossas esperanças para o futuro da Grécia. Sua casa era uma das mais belas de Corinto, repleta de livros e obras de arte. Agora era um monte de escombros, indistinguível de qualquer outra pilha de pedras quebradas. E Critolaus, que havia liderado a Liga Aqueia, nessa guerra desastrosa, o que ele estava pensando? Eu o conhecia um pouco, o observava nas assembleias. Ele era um agitador, um demagogo, que incitava o sentimento anti-romano entre o povo. Ele havia prometido que os aqueus poderiam derrotar Roma, que outros estados gregos se uniriam a eles, que havia chegado a hora de se livrar do jugo romano. Ele estava errado, catastroficamente errado. As forças aqueias não foram páreo para as legiões romanas. Os aliados prometidos não apareceram ou chegaram tarde demais, e agora Critolaus estava morto em uma mina de sal.
e sua cidade estava destruída. Mas eu poderia realmente culpar Ló? Ele estava tentando preservar a liberdade grega, tentando enfrentar um poder avassalador. Talvez seus métodos estivessem errados, talvez seu julgamento estivesse falho, mas suas intenções eram nobres. Ele morreu lutando por suas crenças, enquanto eu colaborei com os conquistadores. O sol estava se pondo, pintando as ruínas em tons de laranja e vermelho. Sob essa luz, com a fumaça ainda subindo de várias fogueiras, Corinto parecia uma cena do submundo. Imaginei as sombras de todos aqueles que haviam morrido ali, vagando entre as pedras quebradas, lamentando sua cidade perdida. Segui para o que havia sido o porto de Lecheum. As instalações portuárias estavam danificadas, mas não completamente destruídas. Os romanos precisariam dos portos para seus próprios navios. Várias embarcações romanas estavam ancoradas ali, incluindo a que me trouxera da Itália. Enquanto estava na doca, olhando para o golfo, tentei organizar meus pensamentos. O que escreveria sobre isso em minha história? Como poderia explicar às gerações futuras o que havia acontecido ali? Eu teria que explicar o contexto. É claro como as tensões vinham aumentando entre Roma e a Liga Aqueia há anos. A disputa sobre Esparta foi a causa imediata, com a Liga querendo colocar Esparta totalmente sob seu controle, enquanto Roma insistia na autonomia espartana. Mas a causa mais profunda era a incompatibilidade fundamental entre as tradições gregas de independência e as exigências romanas de obediência. Os gregos nunca aprenderam a se submeter a uma única autoridade. Mesmo a Liga Aqueia, que deveria unir as cidades do Peloponeso, era constantemente dilacerada por disputas internas. As antigas rivalidades entre as cidades Corinto e Sición, Esparta e Megalópolis, Argos e todas as outras, continuavam a ferver sob a superfície. As assembleias da Liga eram eventos caóticos, onde demagogos podiam influenciar a multidão com apelos emocionais. Os romanos, por outro lado, eram mestres em organização e disciplina. Seu Senado, apesar de suas próprias políticas internas, conseguia manter uma política externa consistente ao longo de décadas. Seus exércitos seguiam ordens com precisão. Seu sistema colonial garantia que os povos conquistados permanecessem conquistados. Eles desenvolveram um sistema abrangente para administrar um império, algo que os gregos nunca conseguiram. Mas a eficiência romana valia o custo em liberdade e cultura? Essa era a questão que me assombrava. Sim, Roma trouxe ordem, trouxe uma espécie de paz. O Mediterrâneo estava agora unificado sob um único poder pela primeira vez na história. O comércio floresceria, o banditismo diminuiria, a guerra constante entre as cidades-estado gregas terminaria. Mas a que preço? A destruição de Corinto representou a destruição de todo um modo de vida. As cidades gregas eram comunidades políticas autônomas há séculos. Elas criaram a filosofia, o teatro, a escultura, a arquitetura, todas as conquistas que chamamos de cultura helênica. Essa cultura poderia sobreviver sob o domínio romano? Ou seria gradualmente absorvida, diluída, perdida? Pensei sobre minha própria posição. Eu havia me tornado, na verdade, um mediador cultural entre a Grécia e Roma. Expliquei a cultura grega a romanos como Cipião, ajudando-os a apreciar a arte, a literatura e a filosofia gregas. Ao mesmo tempo, expliquei o poder romano aos gregos, tentando ajudá-los a entender por que a resistência era inútil. Isso era colaboração ou sabedoria? Eu estava preservando a cultura grega ao transmiti-la a Roma? Ou estava apenas presidindo seu funeral? Essas perguntas não tinham respostas fáceis. Ao anoitecer, encontrei um prédio relativamente intacto, perto do porto onde poderia passar a noite. Era algum tipo de armazém, mas o telhado ainda estava quase intacto e oferecia abrigo contra o ar noturno. Estendi minha capa no chão e deitei-me exausto pelas emoções do dia. Mas o sono não veio facilmente. Eu continuava vendo imagens do dia, os legionários sentados em pinturas de valor inestimável, a cabeça de bronze de meu pai na pilha de saques, a velha gritando por vingança, o mar infinito de ruínas, e eu continuava ouvindo as palavras de Múmios. Às vezes você precisa dar o exemplo. Era só isso um exemplo? A destruição de uma cidade milenar, a escravidão de milhares de pessoas, a destruição de inúmeras obras de arte, tudo apenas para provar um ponto? Os romanos eram certamente eficazes em dar o exemplo. Cartago e Corinto destruídas no mesmo ano, ninguém perderia a mensagem. Pensei no que a mulher havia dito sobre a vingança gerar vingança. Haveria vingança algum dia? Roma, por sua vez, cairia nas mãos de algum outro poder?
Os ciclos da história sugeriam que todos os impérios acabavam entrando em declínio. Os assírios, os persas, os macedônios, todos pareciam invencíveis em sua época. E todos caíram. Roma seria diferente? O que você acha sobre esse evento histórico? Deixe seu comentário aqui embaixo. Na manhã seguinte, acordei ao amanhecer e continuei minha inspeção da cidade destruída. Eu queria ver tudo, para compreender a extensão total do que havia sido feito ali. Não apenas para mim, mas para a posteridade. As gerações futuras precisavam saber o que acontecia quando uma grande civilização entrava em conflito com um poder militar avassalador. Fui até onde ficava o Templo de Apolo. Esse era um dos locais mais antigos e sagrados de Corinto, datando do século VI antes da minha época. O templo em si era magnífico, com enormes colunas dóricas visíveis de toda a cidade. Agora, essas colunas estavam quebradas, espalhadas como brinquedos de criança. Caminhei entre as ruínas examinando o que restava. Os romanos foram sistemáticos em sua destruição. Eles não apenas derrubaram as coisas, eles deliberadamente quebraram tudo que tinha valor. As estátuas foram decapitadas, suas cabeças levadas como troféus ou simplesmente esmagadas. Os belos frisos que adornavam o templo foram despedaçados em fragmentos. Os tesouros sagrados que guardavam oferendas de todo o mundo grego foram esvaziados e demolidos. Enquanto eu estava ali, um homem idoso se aproximou de mim com cautela. Ele era magro e maltrapilho, claramente um dos sobreviventes que se esconderam durante a pilhagem. Seus olhos estavam assombrados, seus movimentos furtivos, como um animal que espera ser atacado a qualquer momento. Você é grego, disse ele em um sussurro rouco. Posso perceber pelo seu jeito. Você é de Corinto? Sou de Megalópolis, respondi. Mas conhecia bem Corinto. Meu nome é Políbio. Seus olhos se arregalaram. O historiador? Filho de Licortas? Sim, eu conhecia seu pai, disse ele. Eu o ouvi falar muitas vezes na Assembleia da Liga. Ele era um homem sábio, um homem que compreendia os perigos que enfrentávamos. Ele fez uma pausa, olhando ao redor para as ruínas, embora nem mesmo ele pudesse imaginar isso. Qual é o seu nome? Perguntei. Nicostrato. Eu era comerciante aqui, antes. Ele gesticulou impotente para a destruição ao nosso redor. Como você sobreviveu? Eu me escondi em um porão embaixo da minha loja. Quando saí, os romanos já haviam partido para perseguir aqueles que fugiram. Desde então, tenho procurado comida, tentando evitar as patrulhas. Talvez ainda haja uma centena de nós aqui, escondidos nas ruínas. E sua família? Seu rosto se contorceu. Minha esposa e minha filha foram levadas, escravizadas. Meu filho morreu lutando. Estou sozinho. Eu não sabia o que dizer. Que consolo eu poderia oferecer a esse homem que havia perdido tudo? Sinto muito, consegui dizer finalmente. Sente muito? Sua voz de repente se tornou amarga. Você esteve em Roma todos esses anos, não foi? Vivendo confortavelmente com seus amigos romanos enquanto nós sofremos sob suas exigências. E agora você volta para observar nossa destruição, para escrever sobre isso em sua história. Diga-me, Políbio, filho de Licortas, de que lado você está? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Era a mesma pergunta que eu vinha me fazendo, mas ouvi-la desse homem abatido tornou impossível evitá-la. Estou do lado da verdade, disse lentamente. Estou tentando entender o que aconteceu, por que aconteceu. Não para justificar, mas para explicar, para que as gerações futuras possam aprender com isso. Aprender o quê? Exigiu Nicostrato. A se submeter à tirania? A aceitar a escravidão em vez de lutar pela liberdade? É essa a lição de Corinto? Não, respondi com firmeza. A lição de Corinto é que devemos entender o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Critolaus levou vocês a uma guerra que não podiam vencer. Ele fez promessas que não podia cumprir. Ele despertou emoções sem considerar as consequências. Isso não é coragem, é tolice. Então deveríamos ter nos rendido sem lutar, aceitado a dominação romana humildemente? Vocês deveriam ter negociado a partir de uma posição realista, não fantasiosa. A Liga Aqueia nunca iria derrotar Roma militarmente, mas poderíamos ter preservado alguma autonomia por meio da diplomacia, da gestão cuidadosa do relacionamento. Em vez disso, Critolaus e sua facção escolheram um confronto e este é o resultado. Nicostrato ficou me encarando por um longo momento. Talvez você esteja certo, disse ele finalmente. Talvez tenhamos sido tolos, mas pelo menos fomos tolos livres. Por um tempo. O que você é, Políbio? Um escravo sábio? Ele se virou e se afastou, desaparecendo entre as ruínas.
Fiquei ali parado, com suas palavras ecoando em minha mente. Um escravo sábio. Era isso que eu havia me tornado? Continuei minha inspeção da cidade, documentando a destruição. O teatro, onde peças de Eurípides e Sófocles eram encenadas, estava demolido. O ginásio, onde jovens treinavam seus corpos e mentes, estava em ruínas. A casa do conselho, onde a liga se reunia para debater políticas, era uma casca vazia. A ágora, antes movimentada por comerciantes e filósofos, estava vazia e destruída. Enquanto caminhava, encontrei mais sobreviventes, um punhado de pessoas que se esconderam ou fugiram e depois voltaram para as ruínas de sua cidade. Cada um tinha uma história de perda e luto. Cada um olhou para mim com uma mistura de esperança e desconfiança, imaginando se eu poderia ajudá-los de alguma forma, mas também questionando minha lealdade. Ao meio-dia, me vi no local do templo de Afrodite, no Acrocorinto. A alta cidadela, com vista para a cidade. O templo era famoso em toda a Grécia, não apenas por sua beleza, mas também por suas prostitutas sagradas, uma prática que chocava alguns gregos, mas era uma tradição antiga em Corinto. O templo agora estava destruído, como tudo mais. Dessa altura, eu podia ver toda a extensão da devastação. Até onde a vista alcançava, não havia nada além de ruínas. Os dois portos, Lecheum e Cencreae, ainda funcionavam, os romanos precisavam deles para seus navios, mas a cidade que os conectava havia desaparecido. Sentei-me em uma coluna quebrada e peguei meus materiais de escrita. Precisava registrar minhas observações enquanto ainda estavam frescas em minha mente. Mas, ao me preparar para escrever, percebi que estava hesitando. Como poderia capturar isso em palavras? Como poderia transmitir não apenas a destruição física, mas também a devastação espiritual, a sensação de que um mundo inteiro havia acabado? Pensei na história que vinha escrevendo há anos. Eu havia me proposto a explicar a ascensão de Roma ao poder, a analisar as causas de seu sucesso. Elogiei as virtudes romanas, sua disciplina, sua constituição, sua organização militar. Argumentei que o domínio de Roma era, em certo sentido, inevitável, resultado de instituições e práticas superiores. Mas eu estava certo? Ou eu simplesmente racionalizava o poder romano porque estava sob seu domínio? Sentado aqui, no Acrocorinto, cercado pelas ruínas de uma das maiores cidades da Grécia, não pude deixar de questionar tudo o que havia escrito. Sim, Roma era poderosa. Sim, Roma tinha uma organização militar superior. Sim, Roma havia criado um sistema eficaz para administrar os territórios conquistados. Mas isso tornava a conquista romana correta? Eficiência e poder eram sinônimos de justiça? O antigo conceito grego de hubris me veio à mente orgulho excessivo que inevitavelmente leva à ruína. Os deuses puniam aqueles que se tornavam orgulhosos demais, que excediam os limites adequados da ambição humana. Roma não era culpada de hubris. Roma não havia excedido todos os limites em sua ambição de dominar todo o mundo mediterrâneo. Mas novamente os gregos também eram culpados de hubris. Os atenienses, em seu orgulho, lançaram a desastrosa expedição siciliana que levou à sua derrota na Guerra do Peloponeso. Os espartanos, após derrotar Atenas, tornaram-se tirânicos e acabaram sendo derrotados. Os macedônios, sob Alexandre, conquistaram metade do mundo, apenas para ver seu império se fragmentar imediatamente após sua morte. Talvez a verdadeira lição fosse que todo poder humano é temporário, todos os impérios acabam caindo, todas as civilizações acabam entrando em declínio. Os ciclos da história sugeriam que esse padrão se repetia infinitamente. Se assim fosse, então Roma também cairia algum dia, seria substituída por outro poder. E esse poder, por sua vez, acabaria entrando em declínio. Mas isso era um consolo frio para o povo de Corinto. Saber que Roma poderia cair em alguns séculos não ajudava aqueles que eram escravizados hoje, cuja cidade foi destruída hoje, cujas vidas foram arruinadas hoje. Forcei-me a começar a escrever, independentemente das minhas dúvidas, independentemente dos meus conflitos internos, tinha a responsabilidade de registrar o que tinha testemunhado. Os historiadores do futuro precisariam deste testemunho. Escrevi metodicamente, descrevendo a disposição física da cidade destruída, anotando quais os edifícios que tinham sido demolidos, quais os artefactos que tinham sido levados, o que tinha acontecido à população. Mas mesmo enquanto escrevia os detalhes factuais, a minha mente continuava a voltar a questões mais amplas. Qual era o propósito da história? Era simplesmente registrar eventos ou também julgá-los? Um historiador deveria ser neutro ou deveria assumir uma postura moral? Meu professor de retórica, em Megalópolis,
Me ensinou que a história deveria ser pragmática, que deveria fornecer lições úteis para estadistas e generais. Eu havia adotado essa visão em meu próprio trabalho, tentando analisar as causas dos eventos para que os líderes futuros pudessem aprender com os erros do passado. Mas havia algum perigo nesse pragmatismo? Se eu me concentrasse apenas em explicar por que Roma teve sucesso, estaria implicitamente justificando suas ações? Se eu analisasse os erros de Critolaus e da Liga Aqueia, estaria culpando as vítimas em vez dos perpetradores? Pensei no meu amigo Cipião, que havia destruído Cartago quando eu chegava à Grécia. Cipião era um homem culto, amante da literatura e da filosofia gregas. Ele me tratou com respeito e gentileza durante meu cativeiro. Passamos inúmeras horas discutindo história, política e filosofia. Eu o considerava um amigo. No entanto, esse mesmo homem supervisionou a destruição completa de Cartago, uma cidade que existia há 7 séculos. Ele ordenou que seus edifícios fossem demolidos, sua população escravizada ou morta, e seu terreno arado com sal para que nada mais crescesse ali. Como um homem civilizado poderia cometer tal barbárie? A resposta, eu supunha, era que Cipião se via servindo aos interesses de Roma. Cartago havia sido inimiga de Roma em 3 guerras que se estenderam por mais de um século. Mesmo derrotada e enfraquecida, Cartago representava uma ameaça potencial. Ao destruí-la completamente, Cipião garantiu que ela nunca mais pudesse ameaçar Roma. Da perspectiva dele, ele estava agindo racionalmente, protegendo sua cidade de perigos futuros, mas a mesma lógica não poderia justificar qualquer atrocidade? Qualquer conquistador não poderia alegar que estava simplesmente protegendo seus próprios interesses? Onde terminava a legítima defesa e começava a agressão criminosa? Essas não eram questões filosóficas abstratas. Elas iam ao cerne do que eu estava tentando fazer com minha história. Se eu simplesmente descrevesse as ações de Roma sem julgamento moral, estaria sendo objetivo ou cúmplice? Se eu condenasse a brutalidade de Roma, estaria sendo honesto ou apenas permitindo que minha simpatia pelos gregos obscurecesse meu julgamento? Pousei meu estilete e esfreguei meus olhos cansados. O sol já havia passado do zênite e começava a descer em direção ao entardecer. Eu estava escrevendo há horas, mas não me sentia nem um pouco mais perto de resolver meus dilemas. Um som me fez olhar para cima. Um grupo de soldados romanos subia o caminho para o Acrocorinto. Eles riam e brincavam, claramente à vontade. Um deles me viu e gritou: "Ei, velho! O que você está fazendo aqui em cima?" Levantei-me, juntando meus materiais de escrita. Sou Políbio, historiador. O cônsul Múmius sabe que estou aqui. Políbio? Ah, sim, já ouvimos falar de você. Você é o grego amigo do general Cipião, certo? Tenho essa honra, respondi com cautela. Bem, você escolheu um ótimo lugar para escrever. A vista daqui é magnífica. Dá para ver os 2 mares. Ele estava certo. Do Acrocorinto, era possível ver tanto o Golfo de Corinto, a oeste, quanto o Golfo Sarônico, a leste. A posição estratégica de Corinto sempre foi seu maior trunfo. Quem controlava Corinto controlava o istmo, e portanto controlava o comércio entre os 2 mares. Os romanos, é claro, entendiam isso perfeitamente. É por isso que destruíram a cidade, mas preservaram os portos e o próprio istmo. Eu tinha certeza de que eles reconstruiriam a cidade, mas seria uma cidade romana, não grega. A nova Corinto serviria aos interesses romanos, não à independência grega. Lindo, não é? Continuou o soldado. Mesmo toda destruída assim, dá para ver por que essa cidade era tão grande. Sim, respondi baixinho. Era uma grande cidade. É uma pena a destruição, acrescentou outro soldado. Embora seu tom sugerisse que ele não estava particularmente incomodado com isso. Mas é o que acontece quando as cidades se rebelam contra Roma. O cônsul não teve escolha. Ele realmente acreditava nisso? Que Múmius não tinha escolha a não ser destruir uma cidade inteira? Ou ele estava simplesmente repetindo a justificativa oficial sem pensar sobre isso? Percebi que isso fazia parte de como os impérios se mantinham convencendo até mesmo seus próprios soldados de que suas ações eram necessárias e justas. Se esses legionários acreditavam que estavam simplesmente fazendo valer a autoridade legítima de Roma, em vez de cometer atrocidades, eles podiam realizar seu trabalho com a consciência tranquila. Depois que os soldados seguiram em frente, continuando sua patrulha pela cidadela, juntei minhas coisas e comecei a descer do Acrocorinto. O caminho era íngreme e traiçoeiro, ainda mais devido aos danos causados pelo cerco. Segui com cuidado, pensando na conversa que tive com Nicostrato mais cedo.
Ele me chamou de escravo sábio, e a acusação doeu porque havia verdade nela. Eu me adaptei ao poder romano, aceitei meu cativeiro e até me beneficiei dele de algumas maneiras. Meus anos em Roma me deram acesso a recursos e educação que eu talvez nunca tivesse tido na Grécia. Escrevi extensivamente, influenciei romanos importantes como Cipião e fui tratado como um convidado de honra, em vez de um prisioneiro. Mas o que eu havia abdicado em troca? Minha liberdade, certamente. Minha capacidade de falar livremente sobre as ações de Roma. Minha independência moral. Eu havia me tornado, na verdade, um porta-voz dos conquistadores, explicando e justificando seu domínio aos meus compatriotas gregos. No entanto, que alternativa havia? Se eu tivesse me recusado a cooperar, teria sido enviado para alguma cidade italiana remota para apodrecer na obscuridade, como a maioria dos outros reféns. Eu teria sido incapaz de escrever, incapaz de influenciar alguém, incapaz de preservar até mesmo um registro desses tempos importantes. Ao cooperar, pelo menos eu tinha sido capaz de realizar algo, ou isso era simplesmente racionalização. Eu estava me enganando sobre meus próprios motivos e realizações? Ao chegar à parte baixa da cidade, encontrei mais evidências da meticulosidade romana. Equipes de soldados vasculhavam sistematicamente as ruínas, procurando por quaisquer objetos de valor escondidos. Eles trabalhavam com a eficiência que caracterizava todas as operações romanas, dividindo a cidade em seções e limpando cada uma delas metodicamente. Voltei para o porto, onde planejava passar mais uma noite. Enquanto caminhava, passei pelo local do Cranium, o ginásio onde os jovens coríntios eram educados. Lembrei-me de ter visitado este local anos atrás, observando jovens praticando luta livre e boxe enquanto seus tutores davam aulas de filosofia e literatura. A educação dos jovens gregos sempre enfatizou o desenvolvimento físico e intelectual, o ideal de uma mente sã, em um corpo são. Os romanos adotaram esse ideal, é claro, contratando tutores gregos para seus próprios filhos. O próprio Cipião foi educado por gregos e transmitiu essa educação aos seus próprios filhos. Então, nesse sentido, a cultura grega sobreviveria. Ela continuaria viva em Roma, adaptada e transformada, mas ainda reconhecível. Talvez essa fosse a verdadeira vitória não militar ou política, mas cultural. A Grécia perderia sua independência, mas conquistaria as mentes de seus conquistadores. Mas que vitória amarga foi essa? Ver a cultura grega preservada apenas como um elemento subordinado dentro da civilização romana, como um rei cativo forçado a se apresentar para o entretenimento de seus conquistadores. Naquela noite, enquanto eu estava sentado em meu abrigo improvisado perto do porto, recebi a visita de um dos oficiais de Múmios, um jovem tribuno chamado Marco Aurélio Cota. Ele tinha talvez 25 anos, era bem educado e falava grego fluentemente, com apenas um leve sotaque. O cônsul manda lembranças, disse Cota. Ele pediu que eu informasse que a comissão senatorial chegará amanhã. Eles vão querer se encontrar com você imediatamente para discutir os acordos para as outras cidades gregas. Estarei pronto, respondi. Cota hesitou, depois sentou-se em um bloco de pedra quebrado perto de mim. Posso falar francamente com você, Políbio? Claro. Li alguns dos seus trabalhos, particularmente as partes sobre as guerras púnicas. Você é um excelente historiador, claro, analítico e imparcial. Aprendi muito com você sobre táticas militares e estratégia política. Obrigado, disse eu, imaginando aonde isso iria levar. Mas eu me pergunto, como você mantém sua objetividade? Aqui está você, um grego, escrevendo sobre a conquista de sua terra natal por Roma. Como você evita que seus sentimentos pessoais obscureçam seu julgamento? Era uma pergunta perspicaz com a qual eu mesmo vinha lutando. Não é fácil, admiti. Talvez seja impossível ser completamente objetivo. Todos nós vemos os eventos através das lentes de nossas próprias experiências e lealdades. Mas tento examinar as evidências cuidadosamente, considerar múltiplas perspectivas, procurar causas subjacentes em vez de apenas eventos superficiais. Mas certamente você deve sentir raiva pelo que foi feito aqui. Insistiu Cota. Esta era uma de suas grandes cidades. Agora é um monte de escombros. É claro que sinto raiva, e tristeza, e vergonha por ter sido incapaz de impedir isso. Mas esses sentimentos, por mais intensos que sejam, não podem distorcer o registro histórico. As gerações futuras precisam entender o que realmente aconteceu e por quê, não apenas como me senti em relação a isso. Cota sentiu lentamente. Acho que entendo. É como ser médico de certa forma. Um médico pode sentir simpatia por um paciente, mas não pode deixar que essa simpatia o impeça de fazer um diagnóstico preciso. É uma boa analogia, eu disse.
Embora eu acrescentasse que um historiador tem um fardo adicional. Um médico trata pacientes individuais. O trabalho de um historiador afeta a forma como povos inteiros entendem a si mesmos e seu lugar no mundo. Então deixe-me perguntar uma coisa, disse Cota. O que você escreverá sobre Corinto? Você condenará Roma pelo que aconteceu aqui? Pensei cuidadosamente antes de responder. Escreverei a verdade. Que a Liga Aqueia, liderada por demagogos como Critolaus, tomou uma série de decisões erradas que levaram à guerra com Roma, que as forças aqueias não eram páreo para as legiões romanas. Que após a batalha, o cônsul Múmius, agindo sob ordens do Senado, destruiu Corinto completamente como um aviso às outras cidades gregas. Esses são os fatos. Mas você não respondeu à minha pergunta. Você vai condená-la? Vou deixar que os leitores tirem suas próprias conclusões. Mas também vou fornecer o contexto. Vou explicar que Roma foi provocada, que as soluções diplomáticas foram rejeitadas, que a Liga atacou os aliados romanos. Vou observar que a destruição de Corinto ocorreu no final de uma longa série de escaladas de ambos os lados. Cota franziu a testa. Parece que você está desculpando o que fizemos. Não, respondi com firmeza. Estou explicando. Há uma diferença. Entender por que algo aconteceu não significa aprová-lo. Mas como podemos evitar tais tragédias no futuro se não entendemos o que as causou e o que levou a essa tragédia? Muitas coisas. A incapacidade grega de se unir de forma eficaz, as divisões internas da Liga Aqueia, a demagogia de Critolaus, a intransigência romana, a decisão do Senado de que era necessário dar o exemplo, a incompatibilidade básica entre as tradições gregas de autonomia e as exigências romanas de obediência. Retire qualquer um desses fatores. E talvez isso pudesse ter sido evitado. Ficamos sentados em silêncio por um momento, ouvindo o som das ondas batendo nas pedras do porto. Sabe o que mais me incomoda? Disse Cota finalmente. É como isso foi fácil. Nós marchamos, derrotamos as forças aqueias em poucas horas, destruímos a cidade em poucos dias. E agora a Grécia é nossa. Simples assim. Uma civilização inteira conquistada em menos tempo do que leva para navegar de Roma a Alexandria. A conquista militar é fácil, eu disse. Manter o que você conquistou é a parte difícil. E absorver uma cultura conquistada sem ser absorvido por ela, isso é ainda mais difícil. O que você quer dizer? Olhe para você, eu disse. Você fala grego. Você leu literatura grega. Você provavelmente estudou com professores gregos quando era menino. Ao conquistar a Grécia, militarmente, Roma foi conquistada culturalmente. Você não pode evitar isso. Nossa língua é mais expressiva, nossa literatura mais desenvolvida, nossa filosofia mais sofisticada. Você precisa de nós. Cota sorriu. Então você acha que a cultura grega sobreviverá através de Roma? De certa forma, embora ela seja transformada no processo. E algo será perdido à independência política que criou essa cultura em primeiro lugar. A filosofia grega pode sobreviver sem a democracia grega? O drama grego pode prosperar sem a liberdade grega? Essas são questões em aberto. Mas pelo menos ela sobreviverá, disse Cota. Isso é melhor do que ser completamente destruída, não é? Talvez. Ou talvez seja melhor morrer livre do que viver como prisioneiro, mesmo que seja um prisioneiro confortável. Sinceramente, não sei. Cota se levantou. Devo voltar para o cônsul. Mas fico feliz por termos tido essa conversa. Ela me deu muito o que pensar. Depois que ele saiu, fiquei sozinho com meus pensamentos. A conversa havia cristalizado algo para mim. Eu pensava em meu trabalho histórico como puramente analítico, como se pudesse ficar fora dos eventos e examiná-los de forma imparcial. Mas agora percebi que isso era impossível. Minha própria escolha do que registrar, do que enfatizar, do que explicar tudo isso, era moldado por minhas experiências e crenças. Eu não podia ser um observador neutro porque não havia terreno neutro para me posicionar. Eu era grego. E Corinto era uma cidade grega. Eu era um prisioneiro de Roma, dependente da boa vontade romana para meu sustento e até mesmo para minha vida. Eu era amigo de Cipião, que havia destruído Cartago. Eu era filho de Licortas, que havia lutado para preservar a independência grega. Todas essas identidades moldavam a maneira como eu via os eventos. O melhor que eu podia fazer é estar ciente de meus preconceitos, reconhecê-los e tentar compensá-los, mas não consegui eliminá-los completamente. Na manhã seguinte, a comissão senatorial chegou. Eram 10, como era costume para missões tão importantes. Eles eram liderados por Quintus Caecilius Metellus, um ex-cônsul que havia comandado as forças romanas na Macedônia. Eu o conheci brevemente durante meus anos em Roma.
Os comissários estabeleceram seu quartel-general no pretório de Múmios e imediatamente me convocaram para uma reunião. Eu os encontrei sentados em semicírculo, com Metelos no centro. Eles pareciam sérios e profissionais. Homens conscientes da importância de sua missão. Políbio, começou Metelos. Nós o chamamos aqui porque precisamos de sua ajuda para resolver os assuntos na Grécia. Você conhece esse povo, seus costumes, sua maneira de pensar. Você pode nos ajudar a criar acordos que sejam aceitáveis para eles e ao mesmo tempo garantam a segurança romana. Farei o que puder. Respondi com cautela. Mas devo dizer que minha influência entre os gregos é limitada. Muitos me veem como alguém muito próximo de Roma. Estamos cientes disso, disse Metelo. Mas você ainda é um deles. Fala a língua deles, entende a cultura deles. Isso torna inestimável para nós. Outro comissário, cujo nome descobri ser Gaio Sulpícios Galos, falou: precisamos decidir o que fazer com as várias cidades. Algumas apoiaram a rebelião ativamente, outras relutantemente, outras ainda nem um pouco. Precisamos recompensar nossos amigos e punir nossos inimigos. O problema dessa abordagem, disse eu com cautela, é que você corre o risco de criar ressentimentos que perdurarão por gerações. Se punir as cidades com demasiada severidade, transformará aliados em potencial em inimigos permanentes. Se recompensar outras com excessiva generosidade, criará inveja e divisão. Metelo inclinou-se para frente. Então, o que você recomenda? Respirei fundo. Essa era a minha oportunidade de influenciar a forma como Roma governaria a Grécia. Tudo o que eu havia aprendido, tudo o que havia observado durante meus 17 anos de cativeiro, havia me levado a esse momento. Consistência, respondi. Isso é o mais importante. Os gregos precisam entender claramente o que Roma espera deles e o que acontecerá se eles obedecerem ou se rebelarem. A confusão dos últimos anos, quando alguns funcionários romanos prometiam uma coisa e outros prometiam outra, quando as políticas mudavam a cada novo cônsul, foi o que levou a essa crise. Continue, disse Metelo. Dissolva a Liga Aqueia, como você já decidiu, mas não proíba todas as formas de cooperação entre as cidades. Permita que elas mantenham festivais religiosos, intercâmbios culturais, acordos comerciais. Mostre a elas que você está acabando com sua autonomia política, não com sua identidade grega. Isso parece razoável, disse Galos. Que mais? Seja claro sobre os requisitos de tributo. Defina valores que sejam significativos o suficiente para demonstrar a autoridade romana, mas não tão onerosos a ponto de causar desespero. Lembre-se de que você quer que essas cidades prosperem para que possam pagar a você. Cidades empobrecidas não servem aos interesses de ninguém. Outro comissário, Lúcius Aurelius Orestes, falou: e quanto às restrições militares? Limite o tamanho de suas forças, certamente. Nenhuma cidade deve ter permissão para manter um exército capaz de desafiar Roma. Mas não as desarme completamente. Elas precisam ser capazes de se defender contra piratas e bandidos. Se você as tornar completamente indefesas, elas ficarão ressentidas, e você terá que fornecer a segurança por conta própria, a um custo muito alto. Os comissários discutiram isso entre si por um momento. Eu podia ver-los ponderando meu conselho, considerando como implementá-lo. E quanto às cidades específicas? Perguntou Metelos. Atenas, por exemplo. Eles não participaram da rebelião. Atenas deve ser recompensada por sua neutralidade. Conceda-lhes algumas concessões territoriais, talvez algumas das antigas terras de Corinto. Isso servirá a dois propósitos. Recompensa uma cidade leal e cria um interesse para eles na nova ordem. Eles terão algo a perder se alguma vez considerarem a rebelião. E Esparta? Perguntou Galos. A disputa sobre Esparta foi o que desencadeou toda essa confusão. Esparta é um caso especial, disse eu com cautela. A antiga Esparta, a Esparta de Leônidas e dos 300, já não existe há muito tempo. O que resta é uma cidade que vive da glória antiga, causando problemas constantes aos seus vizinhos. Meu conselho seria conceder a Esparta independência formal de qualquer liga, como eles têm exigido, mas também limitar seu território e seu poder militar. Dê a eles a independência que dizem querer, mas certifique-se de que seja uma independência que não possa ameaçar ninguém. Isso é inteligente, admitiu Orestes. Eles conseguem o que pediram, mas é uma vitória vazia. Continuamos assim por horas, analisando cidade por cidade.
discutindo quais políticas melhor atenderiam aos interesses romanos e, ao mesmo tempo, minimizariam o ressentimento grego. Era um trabalho exaustivo, que exigia que eu equilibrasse meu conhecimento da política grega com minha compreensão das necessidades romanas. À medida que a reunião avançava, eu me pegava pensando no que estava fazendo. Ali estava eu, ajudando Roma a organizar sua conquista da Grécia, ajudando a forjar as correntes que prenderiam meu próprio povo. Isso era sabedoria ou colaboração? Eu estava minimizando os danos ou possibilitando a tirania, mas que escolha eu tinha? Roma iria impor sua vontade à Grécia, independentemente do que eu dissesse. Pelo menos dessa forma, eu poderia tentar tornar essa imposição menos brutal, menos destrutiva. Eu poderia tentar preservar algo da dignidade grega, mesmo na derrota. Ou eu estava apenas racionalizando minha própria impotência? Depois que os comissários me dispensaram, caminhei de volta pelas ruínas de Corinto em direção ao meu abrigo. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de vermelho e dourado. As pedras quebradas projetavam longas sombras sobre a paisagem devastada. Encontrei Nicostratus novamente, o comerciante com quem eu havia conversado no dia anterior. Ele parecia ainda mais abatido do que antes, com os olhos encovados pela falta de sono e comida. "Ainda aqui?" perguntou ele. "Achei que você já estivesse com seus senhores romanos." "Estive me reunindo com a comissão senatorial", respondi, "tentando negociar termos para as outras cidades gregas. Tentando tornar nossa escravidão mais confortável, você quer dizer?" "Se preferir", respondi, cansado. "Estou exausto demais para discutir semântica." "O que vai acontecer conosco?" ele perguntou. "Com aqueles de nós que sobreviveram? Não sei. Os comissários ainda não decidiram. Mas Corinto permanecerá destruída. O Senado ordenou que ela não fosse reconstruída." Nicostratus assentiu lentamente, como se já esperasse por isso. "E o que você escreverá sobre nós em sua história, Políbio? Como você explicará o que aconteceu aqui?" "Escreverei que Corinto caiu porque as cidades-estado gregas nunca conseguiram se unir efetivamente contra uma ameaça comum, que estávamos muito divididos, muito apegados às nossas autonomias individuais, muito rápidos em buscar vantagens uns sobre os outros, que facilitamos a conquista de Roma ao nos conquistarmos primeiro. Então você nos culpará, e não a eles? Culpará a ambos, os gregos por sua tolice e os romanos por sua brutalidade. Mas também explicarei que isso talvez fosse inevitável. Roma havia se tornado poderosa demais, a Grécia fraca demais. A tragédia não foi termos perdido, mas não termos encontrado uma maneira de perder com dignidade, de preservar algo de nossa cultura e autonomia por meio de negociações, em vez de sermos esmagados na guerra. E você acha que isso é possível? Negociar com Roma e preservar alguma coisa? Acho que é a única chance. A alternativa é esta. Apontei para as ruínas ao nosso redor. Nicostratus olhou para mim por um longo momento. "Talvez você esteja certo", disse ele finalmente. "Talvez eu esteja com muita raiva para enxergar com clareza, mas não consigo deixar de sentir que homens como você, que entendem os dois lados, que tentam preencher a lacuna, acabam não pertencendo a nenhum dos lados. Vocês se tornam órfãos da história." "Órfãos da história", repeti, essa é uma boa expressão. Talvez seja exatamente isso que eu sou. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Nicostratus ecoavam em minha mente. Um órfão da história, um homem sem um lar verdadeiro, que não pertence nem aos conquistadores nem aos conquistados, aceito por ambos, mas sem a confiança de nenhum dos dois. Pensei no meu pai, no que ele pensaria de mim agora. Ele tentou preservar a independência da Acaia por meio de uma diplomacia cuidadosa. Ele caminhou na corda bamba entre a cooperação com Roma e a manutenção da autonomia grega. No final, sua abordagem não funcionou, eu fui feito refém e agora a Grécia foi conquistada. Mas teria havido uma alternativa? Se os acaios tivessem sido mais militantes contra Roma, teriam se saído melhor? Não, eles simplesmente teriam sido esmagados mais cedo. Se tivessem sido mais submissos às exigências romanas, teriam preservado mais liberdade? Talvez. Mas também teriam perdido o respeito próprio. O problema fundamental era que Roma era simplesmente poderosa demais. O mundo mediterrâneo havia se tornado pequeno demais para múltiplas potências concorrentes. A organização, disciplina e recursos superiores de Roma lhe davam uma vantagem esmagadora. Uma vez que Roma decidisse dominar uma região, essa região seria dominada. A única questão era quanta destruição ocorreria no processo. Essa constatação foi o cerne do meu trabalho histórico.
Eu estava tentando explicar aos gregos por que eles haviam perdido, não para desmoralizá-los, mas para ajudá-los a entender a realidade. E eu estava tentando explicar aos romanos por que eles haviam vencido, não para bajulá-los, mas para ajudá-los a entender as responsabilidades que vinham com o poder. Mas alguém ouviria? Os gregos aceitariam minha análise ou a veriam como derrotismo? Os romanos aprenderiam com meus avisos sobre os perigos do poder excessivo ou simplesmente usariam meu trabalho para justificar suas conquistas? Eu não sabia. Tudo o que eu podia fazer era escrever da forma mais honesta e clara possível e esperar que, em algum lugar, em algum momento, alguém se beneficiasse dos meus esforços. Se você gostou de aprender sobre esse pedaço da história, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para mais histórias fascinantes e me conte nos comentários qual período histórico você gostaria de explorar. Nos dias seguintes, trabalhei em estreita colaboração com a comissão senatorial, viajando para cidades vizinhas para explicar os novos acordos. Visitamos primeiro Sicyon, depois Megara e, por fim, Atenas. Em todos os lugares que fomos, encontrei a mesma mistura de alívio e resignação. Os gregos estavam gratos por não terem compartilhado o destino de Corinto, mas compreendiam que haviam perdido sua liberdade. Em Atenas encontrei vários velhos amigos de antes do meu cativeiro. Reunimos-nos na casa de Cálias, um rico patrono das artes que, de alguma forma, conseguiu manter-se neutro durante os recentes conflitos. A conversa foi estranha no início, eles sabiam que eu tinha vivido em Roma. Sabiam que eu trabalhava com a comissão e não sabiam bem como me tratar. Seja sincero, Políbio, disse Cálias depois de trocarmos gentilezas e bebermos as primeiras taças de vinho. O que o domínio romano significará para nós? Ainda poderemos viver como gregos? Isso depende do que você entende por viver como gregos, respondi. Se você se refere a manter sua língua, seus costumes, suas práticas religiosas, suas instituições culturais, sim, com certeza. Roma não tem interesse em destruir a cultura grega. Na verdade, muitos romanos a admiram muito e querem preservá-la. Mas se você quer dizer independência política, continuei, a capacidade de fazer sua própria política externa, travar guerras, formar alianças, não. Isso acabou. A Liga Aqueia está dissolvida. Cada cidade se governará internamente, mas os assuntos externos serão controlados por Roma. Então somos escravos, disse alguém com amargura. Vocês são súditos de Roma, corrigi. Há uma diferença. Escravos não têm direitos, propriedade, dignidade. Os súditos de Roma mantêm sua autonomia local, suas leis, sua riqueza. Eles pagam tributos e obedecem à política externa romana. Mas fora isso, vivem como sempre viveram. Você faz isso parecer quase agradável, disse Cálias com um sorriso irônico. Estou tentando ser realista. Moro em Roma há 17 anos. Vi como eles governam outros territórios. Não é liberdade, mas também não é escravidão. É algo entre os dois. E, se forem sensatos, podem tirar o melhor proveito disso. Colaborando, você quer dizer. Tornando-nos como vocês? As palavras doíam, mas mantive a compostura, aceitando a realidade. Compreendendo que vocês têm mais a ganhar com a cooperação do que com a resistência. Reconhecendo que, embora Roma seja poderosa, ela também precisa de vocês. Eles precisam da sua cultura, do seu conhecimento, das suas habilidades. Usem essa influência com sabedoria. Um filósofo idoso chamado Demétrio, que havia permanecido em silêncio até então, falou: Mas, Políbio, você não vê o problema filosófico aqui? Os gregos sempre valorizaram a liberdade acima de tudo. Nós nos definimos por nossa autonomia, nossas instituições democráticas, nossa capacidade de nos governar. Se abrirmos mão disso, ainda seremos gregos ou nos tornaremos outra coisa? Era uma questão profunda com a qual eu mesmo vinha lutando. Acho, disse lentamente, que a identidade grega é mais do que apenas instituições políticas. É uma maneira de pensar, um conjunto de valores, uma herança cultural. Essas coisas podem sobreviver mesmo sem independência política. Na verdade, eu diria que elas devem sobreviver, porque representam algo valioso não apenas para os gregos, mas para toda a humanidade. É um pensamento reconfortante, disse Demétrio. Mas a história sugere o contrário. As grandes conquistas da cultura grega, filosofia, teatro, escultura, arquitetura, todas floresceram em cidades-estado livres. Elas podem sobreviver sob o domínio romano ou irão murchar gradualmente? Não sei, admiti. Essa é uma pergunta que só o tempo poderá responder. Mas acredito que temos a responsabilidade de tentar. Temos que preservar o que pudermos, transmiti-lo às gerações futuras e esperar que, de alguma forma, a chama da civilização grega continue acesa,
Conversamos até tarde da noite, debatendo essas questões impossíveis. Não havia respostas fáceis nem caminhos claros a seguir. Estávamos vivendo uma transformação histórica, o fim de uma era e o início de outra. E nenhum de nós conseguia enxergar claramente o que o futuro nos reservava. Na manhã seguinte, voltei a Corinto pela última vez. A comissão se preparava para partir para a Macedônia, e eu deveria acompanhá-los. Mas eu queria dar uma última olhada na cidade destruída, uma última oportunidade de gravá-la em minha memória. Caminhei lentamente pelas ruínas, tentando imaginar como Corinto seria para alguém que a visse daqui a 100 anos. Será que eles conseguiriam perceber que esta já foi uma grande cidade? Ou seria apenas mais uma pilha de escombros antigos indistinguível de inúmeros outros locais esquecidos? No porto, encontrei um grupo de trabalhadores carregando estátuas de bronze para um navio romano. Entre elas estava a pilha de bustos da tenda de Múmios, incluindo a cabeça do meu pai. Observei enquanto eles eram carregados para bordo, tomando cuidado para que ninguém visse as lágrimas em meus olhos. Pai, pensei, sua cabeça de bronze está indo para Roma. De certa forma, você está fazendo a mesma viagem que eu fiz há 17 anos. Mas você está indo como um saque, enquanto eu fui como refém. Qual de nós tem o melhor destino? Você está morto e não pode sentir vergonha, enquanto eu estou vivo e me afogando nela. Uma voz interrompeu meus pensamentos. Era Nicostratos, o comerciante com quem eu havia conversado várias vezes durante minha estadia em Corinto. Está nos deixando? Ele perguntou. Sim. A comissão está seguindo em frente. Não há mais nada para eu fazer aqui. Nada mais para testemunhar, você quer dizer. Nada mais para registrar para a sua história. Isso também, reconheci. Você se lembrará de nós, Políbio. Em sua grande história, você se lembrará das pessoas comuns de Corinto? Ou você escreverá apenas sobre cônsules, batalhas e acordos políticos? Eu me lembrarei, prometi. Escreverei sobre tudo isso, a destruição da cidade, a escravidão de seu povo, os tesouros culturais que foram perdidos. As gerações futuras saberão o que aconteceu aqui. E elas se importarão? Perguntou Nicostratos. Ou Corinto será apenas uma nota de rodapé? Mais uma cidade conquistada na longa lista de conquistas de Roma? Não sei, respondi honestamente. Mas tenho que tentar. É tudo que posso fazer. Nicostratos assentiu lentamente. Então faça isso bem, Políbio. Faça justiça. Não por nossa causa nós estamos acabados, mas por aqueles que virão depois, para que saibam o que foi perdido aqui, o que foi destruído, para que compreendam o preço do império. Ficamos juntos por um momento olhando para as ruínas. Então Nicostratos se virou e se afastou, desaparecendo entre os escombros. Nunca mais o vi. Embarquei no navio que me levaria à Macedônia com a comissão. Quando saímos do porto, fiquei na popa, observando Corinto desaparecer à distância. A cidade em ruínas ficava cada vez menor, até se tornar apenas uma mancha no horizonte, e então desapareceu, mas eu sabia que a carregaria comigo pelo resto da vida. Corinto assombraria meus sonhos, influenciaria cada palavra que eu escrevesse, moldaria minha compreensão do mundo. Eu viera aqui esperando testemunhar a história. Em vez disso, tornei-me parte dela. Eu tinha agora 68 anos. Vivi tempos extraordinários. Vi o mundo mediterrâneo ser transformado pelo poder romano. Fui refém, professor, amigo de grandes homens, historiador. Tentei compreender as forças que moldaram os acontecimentos, explicar as causas da ascensão de Roma e da queda da Grécia. Mas, ali em pé, naquele navio, vendo a Grécia desaparecer atrás de mim, perguntei-me se teria compreendido alguma coisa. A história era mais complexa do que eu imaginava, mais dolorosa, mais ambígua do ponto de vista moral. Não havia lições simples, nem heróis e vilões claros, apenas seres humanos a fazer escolhas difíceis em situações impossíveis. Pensei no que escreveria sobre Corinto na minha história. Seria factual, analítico, tentando explicar o que tinha acontecido e por quê. Mas por baixo da superfície da minha prosa analítica, estaria esta experiência: o cheiro a fumo e decadência. A visão da cabeça de bronze do meu pai entre os espólios, as conversas com Nicostrato e os outros sobreviventes, a sensação avassaladora de perda e vergonha. Os historiadores do futuro poderiam ler meu trabalho e pensar que compreenderam o que aconteceu em 146 AC, quando Roma destruiu Corinto. Mas eles nunca saberiam realmente como era. Caminhar por aquelas ruínas, ver uma civilização reduzida a escombros, estar na encruzilhada de dois mundos e não pertencer totalmente a nenhum deles. Eu era, como Nicostratos havia dito, um órfão da história.
Eu havia perdido minha pátria, mas ganhei uma perspectiva. Eu havia sacrificado a liberdade pela compreensão. Eu havia me tornado uma ponte entre duas civilizações, mas as pontes são pisoteadas por ambos os lados. Quando a Grécia desapareceu de vista e o navio virou para o norte em direção à Macedônia, peguei meus materiais de escrita, quaisquer que fossem as dúvidas que eu tivesse, quaisquer que fossem os compromissos morais que eu tivesse feito, eu ainda tinha meu trabalho. Ainda podia tentar contar a verdade tal como a compreendia. Ainda podia tentar deixar um registro para gerações futuras. Clio, sussurrei a musa da história, dá-me força para terminar este trabalho, dá-me sabedoria para o contar com verdade, e dá-me coragem para aceitar que posso ser julgado severamente pelas escolhas que fiz. O vento encheu as velas e o navio avançou rapidamente pelas águas azuis do Golfo Sarônico. Atrás de mim ficava Corinto, destruída. À frente, um futuro incerto, o mundo sendo refeito pelo poder romano, e nas minhas mãos o estilete e o papiro, as ferramentas de um historiador tentando dar sentido a tudo isso. Comecei a escrever, as palavras vieram lentamente no início, depois mais rápido, à medida que encontrei meu ritmo. Escrevi sobre a história de Corinto, sua ascensão e queda. Escrevi sobre os erros políticos que levaram à sua destruição. Escrevi sobre o poder romano e a fraqueza grega. Escrevi sobre a inevitabilidade da mudança e a fragilidade das conquistas humanas. Mas acima de tudo escrevi para mim mesmo, tentando entender o que havia testemunhado, tentando encontrar significado na catástrofe, tentando justificar minha própria existência em um mundo onde tudo o que eu conhecia e amava estava sendo varrido. O sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de ouro e carmesim. Continuei escrevendo enquanto a escuridão caía, trabalhando à luz de uma pequena lâmpada. O navio navegou durante a noite, levando-me para longe de Corinto, para longe do passado, em direção a qualquer futuro que me esperasse. E eu escrevi. Era tudo o que eu podia fazer, era tudo o que me restava.